Bom dia, crianças! Sejam todos bem-vindos a mais um culto virtual infantil da Igreja Batista de Cachoeirinha. Continuaremos no livro de Gênesis, aprendendo com José a dizer não às tentações. E que o Espírito Santo que habita em mim e em você, crianças, nos dê poder para dizermos não às tentações. Vamos ler o que em Provérbios 1:10 nos diz. Filhos, se homens perversos quiserem tentar você, não deixem. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe cada criança que está vendo esse culto infantil. Senhor, obrigado por tudo. Abençoe o povo de Afeganistão, a Igreja Batista de Cachoeirinha e o culto infantil cada vez mais, Senhor. Abençoe as pessoas que estão morrendo lá no povo de Afeganistão e que cada uma delas, cristãos principalmente, sobrevivam cada vez mais. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigado, muito mesmo. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Três palavrinhas
lembra do José? José, o José da Leninha? Não, não é o José da Leninha, não. O José, pai do Natan? Não, também não é esse não, Hugo. O José da Bíblia. Ah, lembro! José da Bíblia, eu lembro. Aconteceu coisas horríveis com o José. O cara era sonhador, tinha uns sonhos engraçados. Era. E os irmãos dele não entendiam. É, Hugo, o que é que tu lembra mais da história? Eu lembro que... os irmãos dele... Tia, os irmãos dele são barra pesada. É barra pesada, é, Hugo? É, barra pesada. Queria ter irmão assim não, tia Glau. O que eles fizeram, Hugo, que tu lembra? Eles venderam o José. Venderam o José. E ele foi vendido como escravo. Coitado. É verdade, Hugo. Foi vendido como escravo, José. E tia Glau, ele morreu, foi? Não, Hugo. Ué, o que aconteceu? Aí vai acontecer outras coisas na história de José, que a gente vai aprender um pouco mais sobre a vida dele, o testemunho dele, vai ser legal, Hugo. É, tia Glau, e o que a senhora tá fazendo? Eu tô conversando contigo. O que a senhora tá fazendo que ainda não soltou a lição? Não solta a lição, não. Então solta a lição, tio! Olá, crianças! Meu nome é Natasha e hoje eu vim compartilhar a lição bíblica com vocês. A lição bíblica foi retirada da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Está escrita lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 39, versículos de 1 a 23. Começou uma gritaria, um monte de gente falando ao mesmo tempo. E começou uma gritaria assim: quem quer comprar esse escravo? Gritou um ismaelita. Olha, ele é forte, é trabalhador, é jovem. Quanto você quer pagar por ele? Então Potifar, um homem que era um oficial do faraó lá do Egito, começou a contar o dinheiro. Aí José era esse escravo que estava sendo vendido. E José começou a pensar: puxa, o que será que vai acontecer comigo? Mas provavelmente José deve ter orado a Deus e deve ter pedido para Deus para que o ajudasse e o mantivesse fiel durante aquele período. Quando Potifar pagou o dinheiro para o vendedor do escravo, então José foi levado lá para a casa de Potifar como escravo. Mas sabia, crianças, mesmo sendo escravo, José mostrou caráter de cristão naquela casa. Tudo que José fazia, o Senhor abençoava, porque José estava sendo muito fiel a Deus. Potifar, vendo aquilo que o Senhor estava prosperando, fez com que José fosse promovido. Mesmo sendo escravo, ele ocupou o mais alto grau que um escravo poderia ter em uma casa. Ele foi promovido a mordomo. Sabe o que o mordomo faz? O mordomo naquela época cuidava dos alimentos, das propriedades, do dinheiro, de tudo que o seu senhor possuía. Potifar via que Deus estava abençoando José e não se preocupava com nada na sua casa. Sabe, crianças, Deus continuava abençoando aquele egípcio, porque ele amava José e porque José era um servo obediente a Deus. José também era um homem jovem, simpático e de boa aparência. Aí vocês sabem o que aconteceu, criança? A mulher de Potifar começou a olhar para o José com olhos impuros e queria que José se deitasse com ela. Mas José sabia que isso era errado e José precisou tomar uma decisão. Sabe por quê? Porque José, ele pertencia a Deus e ele sabia que aquela mulher não poderia ser dele, porque ela já era casada e que um homem não deve deitar com uma mulher a menos que sejam casados. Sabe, crianças, Deus ajudou a José a falar não para aquela tentação. E se você é uma criança que já aceitou Jesus como seu Salvador, você também deve dizer não às tentações. Por exemplo,
quando você é tentado a assistir a algum filme, alguma série, algum programa de televisão que não é para sua faixa etária de idade. Você não deve assistir, você deve dizer não. Ou então, quando aparecer alguma cena inapropriada ou algum filme com palavras inapropriadas, você não deve assistir. Isso não é correto, isso não é bom para você. Você deve ser fiel a Deus e falar não a todas essas tentações. Então você não pode ouvir, ver, assistir nada que possa trazer à sua mente pensamentos que sejam ruins. Pelo contrário, você deve pensar nas coisas que estão na Bíblia, naquilo que o Senhor tem falado para você. Tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é correto. Isso deve ocupar o seu pensamento, criança. Então, quando você tiver qualquer tipo de tentação, você deve dizer não. Porque o próprio Deus mora em você. O Espírito Santo mora em você, criança, se você já entregou a sua vida para Deus. E sabe, José continuou falando não para aquela mulher. Mas José sabia que aquilo era errado. E sabe por que ele sabia que aquilo era errado? Porque ele sabia que Deus era um Deus santo. Você sabe o que é santo? É sem pecado. E que Deus era um Deus justo. E ele odiava o pecado. Então, José também deveria odiar o pecado. Sabe, criança? Eu tenho pecado, você tem pecado. E todos nós devemos odiar o pecado que há em nós. E devemos lutar contra esse pecado. E José fez isso. Deus, ele odeia o pecado. Mas sabe de uma coisa? Ele ama você e ele ama a mim mesmo. Deus, ele nos amou tanto que ele preparou um plano maravilhoso para que eu e você pudéssemos ter força para dizer não ao pecado. O seu filho, Jesus Cristo, veio aqui nesse mundo, viveu, ele foi crucificado numa cruz. Para quê, sabe? Vocês sabem para quê? Para nos libertar, para pagar o preço por todos os nossos pecados. E ele, crianças, Jesus não ficou morto. Jesus ressuscitou e hoje ele está lá no céu junto com Deus. Jesus veio a esse mundo e ele já pagou o preço pelo nosso pecado. E com isso, você, criança, pode ser livre do seu pecado. E além disso, ele nos deu a possibilidade de termos a vida eterna, de vivermos uma vida separada do pecado e uma vida dedicada a Deus, a obedecê-lo, a fazer aquilo que está de acordo com a sua palavra. Então, criança, quando a tentação vier até você, você deve ter forças de dizer não para o pecado. E José resistia àquela mulher. Todas as tentações que aquela mulher vinha até ele, querendo seduzi-lo. E sabe, criança, chegou um certo dia em que aquela mulher fez algo muito feio. Sabe o que ela fez? Ela agarrou José pelas vestes, segurou na roupa de José, tentando agarrar José. Sabe o que José fez? José fugiu daquela mulher, fugiu da tentação. É isso que você deve fazer quando alguém quiser que você faça qualquer coisa que Deus diz que é errado fazer. Você deve fugir também. Por exemplo, quando for para assistir algum programa de televisão que tiver alguma cena de impureza, de imoralidade, você não deve assistir, deve fugir. Tiver palavras que não sejam adequadas, fuja. Então, quando tiver qualquer programa de televisão que não seja para a sua idade, você não deve assistir. Se alguma pessoa quiser pegar em alguma parte íntima do seu corpo, você também deve fugir e não fique mais sozinho com essa pessoa e conte para algum adulto de sua confiança. Deus quer que nós fujamos de todo e qualquer tipo de tentação, de qualquer coisa que Deus falar que é errado, nós devemos fugir. E se, criança, você já aceitou Jesus como seu Salvador, você tem o próprio Deus morando dentro de você.
o Espírito Santo de Deus lhe ajuda a dizer não a qualquer tipo de tentação. E Deus ajudou a José a falar não, a fugir da tentação. Mas sabe o que a mulher de Potifar fez? Ela ficou com muita raiva de José. E ela chamou todo mundo que estava na casa dela e ela disse mesmo assim: José tentou me agarrar. E olha aqui, eu tô com a roupa dele na mão. Ele fugiu porque eu comecei a gritar. Ela inventou uma mentira. E quando Potifar chegou do trabalho, ela contou a mesma coisa para Potifar. Potifar ficou assim, ficou irado, com muita raiva de José. Pegou José e levou José, sabe para onde? Para cadeia. E jogou José na cadeia. José foi acusado de algo que ele não fez, mas Deus estava com José. Deus estava com José mesmo ali na prisão. E Deus honrou a José, porque José resistiu. José disse não ao pecado. E Deus permitiu que José ali na cadeia conquistasse a confiança do carcereiro. E depois de um tempo, o carcereiro deixou José coordenar todas as funções ali na prisão. Então Deus honrou a José, porque José foi obediente a ele. Criança, nós devemos enfrentar, nós devemos ser fiéis a Deus e dizer não a todas as tentações. Durante essa semana, quando você for tentado a fazer alguma coisa que você sabe que é errado, que Deus diz para não fazer, resista, diga não. Deus é fiel, Deus vai ajudar você, vai lhe dar poder para você dizer não para o pecado e dizer sim para Deus. E criança, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, se você ainda não tem o Espírito Santo morando dentro de você, eu vou ler para você um versículo que se encontra aqui, olha, na Bíblia, a palavra de Deus, que está lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, e diz mesmo assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Hoje, você pode aceitar Jesus como seu Salvador. Só é você orar para Deus e pedir a Deus que lhe ajude a confiar em Jesus, lhe ajude a entender que você é pecador, que você precisa se livrar desse pecado da sua vida. E só há uma maneira, só há um caminho: aceitar Jesus como seu Salvador, pedir para que ele venha morar no seu coração, para que ele venha lhe dar forças para viver nesse mundo de maneira que agrade a Deus. Então, crianças, não esqueçam. Oi, crianças! Agora vamos para as perguntas. Quero ver quem prestou atenção na lição bíblica. Vamos lá? Primeira pergunta: em qual livro da Bíblia está escrito a história de José? Letra A, Isaías. Letra B, Gênesis. Letra C, Números. Ou letra D, Êxodo? Muito bem! A resposta certa é Gênesis. Segunda pergunta: quando a mulher de Potifar agarrou José, o que ele fez? Letra A, chorou. Letra B, se vingou. Letra C, fugiu. Ou letra D, desmaiou? A resposta certa é letra C, fugiu. Muito bem, crianças. Agora a pergunta de verdadeiro ou falso. Quando José estava na prisão, Deus o abandonou?
Falso! Deus nunca abandonou José, sempre esteve presente com ele. Mais uma pergunta de verdadeiro ou falso? Eu devo dizer não às tentações. Verdadeiro! Você deve dizer não a todas as tentações. Vamos para a última pergunta. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro de mim. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Quando você é uma criança salva, o Espírito Santo mora dentro de você. Muito bem, crianças! Até a semana que vem!